eu queria te falar 3 coisinhas sobre o medo. O medo nos cega, o medo nos oprime e o medo silencia. Sentir medo, né? Ter medo. Às vezes o medo ele é uma defesa. O medo é um mecanismo que nos ajuda, inclusive, na nossa sobrevivência. Porque quando você tem medo, você evita acidentes. Você não vai se jogar na frente de um carro, ou você não vai se jogar de um precipício para morrer, ou comer um prato que você sabe que está envenenado porque você tem medo de morrer. Mas muitas pessoas têm medo também de enfrentar outras realidades e bloqueiam a sua vida por conta do medo, né? Tem medo de enfrentar um novo relacionamento, medo de enfrentar o mercado de trabalho, medo de recomeçar e medo de passar pelos mesmos traumas. Medo? Eu tô sempre com medo. Escuta, eu preciso que O você... quê? Confie em você? Outras pessoas podem ajudar? É isso? Não, não pode. A realidade é que muitas pessoas estão também traumatizadas pelo medo e porque sofreram anteriormente, têm medo de enfrentar um novo relacionamento ou de procurar trabalho ou tem medo de conversar sobre determinados assuntos porque sofreram, como eu falei, foram traumatizadas diante da situação. A Bíblia fala que quando o apóstolo Pedro teve medo, que ele viu o movimento das ondas, do mar, do vento contrário, quando ele estava iniciando a caminhar com Jesus, quando ele viu aquela situação contrária, ele teve medo e ele começou a afundar. Ele está andando sobre a água! Não tenham medo! Mestre, se é o Senhor, faça com que eu vá até o Senhor sobre as águas! Venha! Não! Não vá, Simão! Quero ir! Não! Senhor! Salve-me! Eu tenho medo! Salve-me! Senhor, salve-me! Salve-me! És um homem de pouca fé. É exatamente isso que acontece conosco. Quando nós movemos as nossas motivações através do medo, começamos a afundar, começamos a passar por traumas, por problemas, por dificuldades e não sabemos lidar com a situação. Sabe, eu tenho um medo muito grande de altura, medo enorme de altura. E uma vez eu passei por uma experiência que eu tive que subir essa antena que vocês estão vendo aí na filmagem agora. Havia uma necessidade muito grande de eu subir, de eu chegar até o topo daquela antena para resolver um problema. Mas só que eu tenho muito medo de altura, medo demais. E aí não foi fácil. Eu lembro da sensação das pernas tremerem. E pior, não é nada, você sente calafrios. Só que depois que eu cheguei lá no topo da antena, que eu tive aquela visão lá do alto, veio tipo uma euforia. Eu me senti eufórico, eu me senti feliz porque eu consegui superar aquele trauma do medo. Eu quero dizer para você que com Jesus no barco da tua vida, você vai superar os traumas que te deixaram amedrontados para enfrentar esses problemas e vencer novamente. Talvez eu esteja falando só com uma pessoa que está precisando dessa palavra. Talvez você seja essa pessoa que está afundando, como o apóstolo Pedro afundou quando viu as ondas e quando ouviu o barulho do vento, teve medo e começou a afundar.
Talvez você esteja afundando nessa situação. Mas eu quero te dizer que assim como Jesus Cristo estendeu a mão para Pedro, que o Senhor também estenda a mão para você nessa hora, para tirá-lo dessa situação de medo que você está enfrentando. Por isso, se você está com medo de enfrentar determinadas situações da vida, tome a iniciativa, confie em Deus, vá em frente, Deus é contigo, Ele vai te dar vitória. Quem nos guarda não dorme. Para pensar nisso, viu?